muito além do cumprimento de uma decisão judicial, os dias que passaram até a prisão do ex-presidente Lula revelaram uma face triste da polarizada política brasileira, a face da violência. Desde a ida de Lula ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na noite de quinta-feira, dezenas de profissionais da imprensa foram destacados para acompanhar o desfecho de sua prisão. O fato, por si, é histórico e emblemático, já que nunca na história deste país um ex-presidente havia sido preso por crime comum. A militância, embora em número bem reduzido, compareceu em forma de vigília e protesto contra a decisão do juiz Sérgio Moro. No entanto, os episódios de intimidação e violência foram numerosos contra os jornalistas de praticamente todos os veículos de comunicação do Brasil. Repórteres, fotógrafos, repórteres cinematográficos e técnicos não foram poupados. A Rede Globo nem enviou equipe aqui para acompanhar essa cobertura no Sindicato de São Bernardo do Campo. Nós lembramos que pela manhã aqui, o repórter Matheus Meirelles da Jovem Pan estava aqui, houve uma correria, uma tentativa de agressão, a imprensa teve que entrar para o prédio, a porta foi fechada de vidro, os vidros foram quebrados, veículos de imprensa foram quebrados e a gente lembra que nós podemos usar inclusive o nosso logotipo, não apenas a Jovem Pan, outras empresas também, em razão de todos os problemas, a verdadeira perseguição que você está lá fora, as pessoas vão abordar várias vezes para saber se você favorava fulano, ciclano, qual a sua posição. De fato, um ambiente muito difícil aqui no sindicato. Há pouco nós tivemos uma correria do lado de fora, era algo envolvendo a imprensa também. Lamentável toda essa recepção que tivemos. Problema com o Fernando Martins aqui, desse ponto de onde eu falo nesse momento. Infelizmente, a intolerância. 10 minutos para as 5 horas da tarde, né? Para ser mais exato. Exatamente. 10 minutos para as 5 horas da tarde. E até agora a gente não tem nenhuma informação do que vai ser feito aqui. A gente se assusta porque as pessoas são sempre muito gentis. Mas a situação é essa. As manifestações continuam no carro de som aqui embaixo. Outros carros estão chegando, outro carro de som. E as pessoas vão fazer as suas manifestações. Os jornalistas que se arriscam a entrar, os poucos que ainda estavam lá, foram expulsos há poucos instantes do interior do prédio aos socos. Isso, um dos repórteres de outro veículo foi confundido com um repórter da Globo e aí foi agredido a poucos instantes de dentro do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC. Então isso corrobora com a sua afirmação ao me chamar, Patrick Santos, de que sim, a situação aqui é tensa. Há alguns minutos um carro da Rede TV que também estava descendo aqui a rua foi chutado, foi riscado, bastante hostilizado aí pelos simpatizantes do PT, também integrantes do MTST e da CUT. Voltar e, inclusive, que Globo, imagina, ó, que as pessoas perguntando se eu sou da Globo, imagina, que Globo. Você da onde? Eu sou por mim mesmo. Você, mas... Olha só, as pessoas aqui perguntando pra nós onde somos, eu tô trabalhando. Então, já perguntando aqui de onde nós somos, tentando interromper aqui nossa programação. Mas, enfim, nosso trabalho foi interrompido, eu vou devolver para vocês aí no estúdio. E tendo qualquer informação, eu volto na programação a qualquer instante. Fernando, Patrick. Toma cuidado aí, Caio. Eu passei por isso ontem. Aliás, a gente consegue acompanhar a imagem, né? O Caio ali de branco, ali do lado de um link da EBC. Olha lá, nós estamos. E ele está trabalhando, né? Aliás, desde as 6 horas da manhã. Agora há pouco, aqui na frente do aeroporto Congonhas, os manifestantes favoráveis ao ex-presidente Lula expulsaram a equipe da TV Globo. Tentativas de diálogo eram completamente ineficazes e não havia força de segurança para auxiliar a cobertura da imprensa. Provocado pela rádio Jovem Pan ao vivo, o secretário Mágino Alves Barbosa Filho prometeu enviar reforço policial para garantir a integridade física dos jornalistas.
Mas o secretário, o senhor não está tendo relato, não está recebendo relatos de que jornalistas estão sendo agredidos lá desde as primeiras horas da manhã, secretário? Me desculpa, não é possível. Desculpa, não é possível. Olha, na verdade, eu tive um relato agora recente de uma agressão, de uma hostilização a jornalistas, e isso é de todo lamentável, e pode ter certeza, nós vamos garantir que a imprensa consiga exercer aí o seu trabalho. Mesmo assim, pouco surtiu efeito. Os casos aumentaram e muitos nós nem saberemos se realmente aconteceram, pois nunca virão à tona. A Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais, em nota, repudiaram a agressão constante contra jornalistas. Depois de vários relatos, somente na noite de sábado, o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo resolveu se manifestar oficialmente. Mesmo com a colaboração de alguns membros na sede do sindicato do ABC, a direção da entidade, que deveria proteger os profissionais, politizou o tema, chegando a afirmar que, abre aspas, para impedir que casos de agressão e tentativas de censura se repitam, é preciso que se retome a democracia, o que só será possível com Lula livre. Fecha aspas. Triste episódio para o jornalismo brasileiro. E os pelegos do Sindicato dos Jornalistas escreveram que as empresas de comunicação também são culpadas pela violência que sofreram. Isso é um absurdo. Esse sindicato não serve para nada, professor Vila e Vera Magalhães. Depois foi cobrado por nós. Isso já era 19 horas de sábado e tal. Mas vamos reportar aos fatos, porque no caso dos incidentes com a imprensa graves, ocorreram em São Bernardo e aqui em São Paulo, né? E no aeroporto de Congonhas. Teve incidentes, por exemplo, na TV Verdes Mares em Fortaleza, Ceará, que a sede também, eles atacaram, picharam, mas vamos ficar restrito, nesse caso, a São Bernardo do Campo. O fato que envolve Fernando Martins, ele estava dentro da sede do sindicato. E lá ele começa a ser hostilizado, ele estava com o microfone sem a canopla. O que é a canopla? É a identificação da marca da empresa, no caso da Jovem Pan e tal. Mesmo assim, ele está sendo hostilizado. Agora, com o Caio Rocha, é importante destacar, ele está na área externa. E na área externa foram onde ocorreram os incidentes mais graves, né? E a área externa é responsabilidade do policiamento, evidentemente, e isso eu estou dizendo óbvio, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ou, se for o caso, também da Polícia Civil, mas no caso desse policiamento é da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tinha próximo à sede do sindicato, e nós comentamos naquele momento, afinal foi uma cobertura de 16 horas consecutivas, 2 viaturas da guarda da Guarda Civil lá de São Bernardo do Campo tal, que assim como outras cidades, é bom lembrar que a recriação dessas guardas começou em São Paulo a partir da segunda prefeitura Jânio Quadros. Mas deixando isso de lado, o que interessa é que os fatos externos, a responsabilidade era da Polícia Militar. Não havia na área do entorno do sindicato e na área próxima nenhuma viatura, nenhum policial. Nada, zero. Esses incidentes poderiam não ter ocorrido se tivesse policiamento. E alguém vai dizer assim, mas não é para estar a viatura da PM na rua em frente ao sindicato, ou nas ruas, já que são várias ali. Não, claro, qual o problema? O papel da polícia é proteger, não é uma área liberada, não é um território do PT. Então a responsabilidade é da Polícia Militar. Nós, ao vivo e no calor da hora, cobramos ação. Quando entrevistado por nós, o secretário da Segurança, ele desconhecia todos os fatos. A impressão que dá é que ele nem estava em São Paulo ou nem estava no Brasil, que ele estava viajando, porque ele não sabia tudo que nós perguntávamos, para ele era uma novidade do que estava acontecendo. E os fatos que ocorreram no aeroporto de Congonhas, que 2 equipes de televisão precisaram se retirar, houve casos de agressão, também eram de desconhecimento, mas especificamente na área de São Bernardo do Campo, era indispensável a ação da Polícia Militar e não houve. Portanto, essa nota que foi divulgada hoje, ela é mentirosa. Ela é mentirosa. O secretário de Segurança está mentindo. E é importante usar a expressão correta, não tergiversar, que ele está equivocado. Não, ele está mentindo. Não havia policiamento ostensivo, tal qual está na nota, né? Nem na área próxima. Toda na área. Houve um abandono. Poderia ter ocorrido uma tragédia. Não ocorreu, provavelmente, porque isso estava sendo transmitido ao vivo.
E estava sendo mostrado. E isso, de certa forma, conteve os criminosos do PT e dos partidos há séculos ao PT e tal. Mas isso não pode ser esquecido. A ação do governo do Estado, a omissão, melhor dizendo, da ação do governo do Estado de São Paulo, não é quando o Brasil estava olhando para São Bernardo, quando o mundo estava olhando para São Bernardo. O mundo inteiro estava acompanhando aquilo. No jornal El Clarín, da Argentina, estava passando ao vivo as imagens, estava passando, eu estava acompanhando pelo El Clarín, né? Estava acompanhando tudo, estava passando tudo, e todo mundo assistindo aquilo, os jornalistas sendo agredidos, os veículos sendo atacados, agressões de todos os tipos, os jornalistas sendo fotografados, dizendo, eu estou identificando e vou te matar. É o caso do que ocorreu com o Caio Rocha, sendo fotografado, eles falam, nós vamos te matar, senão agora nós te matamos depois. Isso passando, e a pergunta para nós, onde estava o secretário de Segurança? Onde estava o governador do Estado, Márcio França? Nenhuma nota, nenhuma fala, nada. Quer dizer, isso é intolerável, tem de ser lembrado. Quer dizer, esse circo teve a participação da Polícia Federal pela Operação Tabajara, né? Da responsabilidade dela, que a prisão do Lula não era a Polícia Militar, era a responsabilidade da Polícia Federal, que não fez, foi de uma incompetência atroz. E o ministro da Segurança Pública, eu várias vezes tentei falar com ele, 3. Ele disse que era melhor, nesse momento, ficar calado. Isso ele disse. Para mim, 3 vezes. Né? Por quê? Porque a Polícia Federal está submetida nessa nova configuração com o Ministério da Segurança Pública. Então, foi uma coisa muito grave que ocorreu, né? Foram cenas péssimas, isso é ruim para a democracia, para as liberdades, isso tudo que a gente fala. Mas, concretamente, a omissão do governo estadual e do secretário da Segurança Pública é intolerável, e dizer que a PM não podia agir por moto próprio. Ou seja, ela não poderia, tomar atitude de agir. Na estrutura hierárquica, dependia do secretário de Segurança Pública e do governo do Estado, e os dois se omitiram. Vera. Não, só queria dizer que esse sindicato dos jornalistas não me representa. Um sindicato que se omite quanto a graves e muito sérias agressões aos seus supostamente filiados e dedica de uma nota de 7 itens, apenas 2 a falar en passant das agressões, e aí passa a responsabilizar as empresas, praticamente responsabilizar os trabalhadores por trabalharem nessas empresas, fala em golpe, mistura estações de maneira irresponsável, conivente com a violência. É uma direção de um sindicato que, além de pelega, é conivente com a violência, porque diz que a violência não vai parar enquanto o Lula estiver preso. Isso é de uma irresponsabilidade bizarra. Esse sindicato não me representa.